Olá, meus amigos, mais um vídeo aí, né, que eu vou colocar para vocês. Eu estou tentando compartilhar com vocês conhecimento, né, do conteúdo total da Bíblia, né. O que vale na Bíblia é você acreditar na beleza dela, né, não nas alterações que fizeram, não no que aconteceu, porque mesmo que adulteraram os nomes dos profetas, até mesmo do Criador e do seu Filho, o conteúdo dentro dela ficou, né? Então hoje a gente vamos entrar aqui acabamos, na verdade, ontem, Salmos, né? Salmos, terminamos o Salmo 148:5 no estudo de ontem. Hoje nós já vamos dar sequência aqui. Quem criou os céus e a terra, né? É lógico que vocês sabem que é Iá, né? O Altíssimo, Ele é, e o seu filho Yeshua, né? Chamado Jesus. Então vamos embora, vamos ler. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 19. Vai segurando a onda aí que eu estou procurando, hein? Provérbios 3, 19. Provérbios 3, 19. O Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu. Capítulo 8, 22 ao 30. 22 ao 30, capítulo 8, 22 ao 30 de Provérbios. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes que existisse a terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias d'água, e antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando travava os fundamentos da terra. Então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Aqui nesse capítulo é muito lindo, o 8 do 22 ao 30. Fala de uma sabedoria, né? E essa sabedoria aqui, antes de tudo ser gerado, formado, criava-se, foi criado primeiro. A sabedoria, né? A palavra, né? Lá em João 1, estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí no caso aqui, no versículo 29 aqui do capítulo 8 de Provérbios, né? Quando ele fixava o mar, né? Ao seu termo, para que as águas não transpassavam o seu mando, quando tracejava os fundamentos da terra, quando eu, né? Então eu estava ao seu lado como arquiteto. Quem? Yeshua, Jesus, estava ao lado dele como as primícias, antes que houvesse pó, antes que ele separava o firmamento da terra, né? Porque segundo estudiosos aí, nós vivemos num universo cheio de partículas de água, né? Como diz assim, dizer para vocês, que separou Deus
as águas das águas, né? Uma extensão ele chamou de mares, oceano, e a outra céus, entendeu? Vocês veem direitinho aqui nesse capítulo aqui, que ele fala até mesmo como que Deus separou as águas para poder formar a terra. Bora, vamos ler agora o capítulo 17:5 de Provérbios. Dezessete, 5 de Provérbios. E o que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Isso aqui é simples de a gente entender. O que se escarnece do pobre insulta o seu Criador, né? Dá um conselho para a gente não zombar da vida de ninguém, embora seja pobre, negro, japonês, americano, né? O que o Criador ensina para a gente não ter esse patriotismo, nem muito menos esse luxo de ser rico, né? Ou ter mais do que os outros. Não pode escarnecer porque insulta o seu Criador. Foi o Pai amado Yah que criou tanto o pobre quanto o rico. Capítulo 20, né? O 12 de Provérbios. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Capítulo 22, 2. Ali fala Senhor, tá? É no 20:12, mas é Yahvé, né? Ou Yah, Altíssimo, ou Ele é. 22:12, 2. Vamos embora. O rico e o pobre se encontram. Quem os fez a ambos é o Altíssimo. Rico e pobre lá. Ele não bate com o versículo 12 do capítulo 20? Não é? Quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Amém? 22:12. Vamos lá no 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente o sabes? Quem fez isso? Você sabe? Você é mais inteligente do que o Criador? Agora tem uma pergunta bem maravilhosa aqui para você que gosta de ouvir uma palavra pura. A leitura aqui, se você entender de outro jeito aí, fica ao seu critério. Não está tendo uma briga aí a respeito daquela tetragrama que eu já te falei? Aqui já fala pra gente, ó, qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Você sabe? Detalhe importante, ele não revelou o nome dele para a humanidade, sim lá para o hebreu antigo. Tanto é que depois, se vocês quiserem procurar na internet, vocês procuram, mas cuidado para não endoidecer. Ninguém sabe o nome dele. Aquelas 4 letrinhas são transliteração, sim, tradução do significado. Ninguém tem o conhecimento exato do nome verdadeiro. Ok? Bora lá agora. Eclesiastes 7:29. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eu acho que deu alguma... 7:29. Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. O que Deus fez? Ele fez a gente reto. Só que aí buscaram artifícios. Artifícios que é? Ilusões, ídolos, né? Idolatria.
Isaías capítulo 1. Vamos ler um pouquinho de Isaías, depois eu vou terminar aqui. Isaías capítulo 1, versos 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Altíssimo. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Quem que ele criou? Que filhos ele criou? Você, eu, sim. Quem rebelou no princípio contra o nosso Criador Yah? No livro de Enoque, vocês vão procurar lá para o capítulo 2, 3, 4, fala que tinha 200 anjos cuidando da terra. Eles pecaram, rebelaram contra o Criador e trouxeram com eles uma legião de anjos decaídos, pecaram também contra o Altíssimo. Dá uma procurada no YouTube, vocês vão ver o livro de Enoque. Escutem aqueles vídeos, são muito bons, são lindos. Bora para sequência do estudo. Capítulo 29, 16 de Isaías. Vinte e 16 de Isaías. Vós tudo perverteis, acaso o oleiro há de ser reputado como barro? De modo que a obra diga ao seu artifício, ele não me fez? E o vaso formado diga, de quem formou? Ele não tem entendimento? Ou seja, nós somos barro, o oleiro é o Criador. Nós vamos contestar o Criador? Nós somos barro, ele é o oleiro, não está falando aqui? Nós somos obra da mão do Altíssimo. Ele é. Em tradução mais exata, eu sou. Não eu, ele é. 37:16, capítulo de Isaías 37:16. Vamos dar uma corrida aqui, meus amigos. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Muito bonito, né? Tem outro não, filho. Não tem Zeus, não tem Baal, não tem Artaxerxes. Como é que fala? Tem outros nomes aí que nem quero comentar. É só o Altíssimo, Abba, Pai, o Pai, o Salvador, Iau. Bora para o capítulo 40, versos 12. Capítulo 40, versículo 12 ao 17. 12 ao 17 de Isaías. 40, 12, 17, aí depois tem 21, 22 e o 26. Quem mediu com o seu punho as águas, tornou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? Quem fez isso? Quem guiou o Espírito do Altíssimo, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento, e quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou conhecimento? Ele mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a nada, a gota de um balde. É como o pó miúdo das balanças.
Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. São por ele reputadas menos do que nada, e como coisa vã. Quer dizer que não se engrandece aí não, viu, meu amiguinho? Estados Unidos é potência, que Irã, Iraque, 21, 22. Porventura não sabes? Porventura não os ouves? Ou, desde o princípio não se vos notificou isto mesmo? Ou não tendes entendimento desde a fundação da terra? É ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. Estão entendendo aí a autenticidade, a grandeza do poder do Criador? Eu estou mostrando para vocês aí quem criou os céus e a terra, né? E a grandeza dele, hein? Versículo 26 e o 28. Do mesmo capítulo de 40 de Isaías. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem? Foi aquele que fez sair o exército dela segundo o seu número. Ele as chama e todas elas pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o soberano, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Tá vendo aí? Não se cansa nem fadiga, né? O Criador dos céus, dos confins. E inescrutável o seu entendimento. Maravilha, meus queridos. Vamos aqui para o 41 de Isaías, o 4 e o versículo 20, no 41. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, né? Ele, o Senhor, que sou o primeiro, que é o primeiro, eu que com os últimos sou o mesmo. Vou ler como está escrito aqui para vocês entenderem, para não puxar o eu para mim, tá? Escuta essa. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Altíssimo, que sou o primeiro e que com os últimos eu sou o mesmo. O que ele fala lá em Apocalipse? Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o começo, o fim. Quem? O Criador. Iá. O versículo 20 aqui do 41, e vamos parar por aqui, meus amigos. Amanhã a gente continua, tá? Versículo 20 do 41. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Altíssimo fez isso e o Santo de Israel o criou. Boa noite para vocês, uma boa leitura aí e fiquem em paz.